Tudo começa quando a Roselena está ali sozinha. Quando o Patrício aparece, ela pergunta sobre o pai dele e o Patrício responde que ele ficou no escritório. Roselena diz que nem sequer tiveram coragem de avisar que vinham para comer e que não tem ninguém em casa e que a Jana foi fazer um trabalho, que eles foram para o escritório e o Rodrigo ninguém sabe onde ele está e que a Constância está ali intocada na biblioteca e que ela foi deixada ali sozinha. Patrício responde a ela que os dias estão sendo muito complicados com esse processo envolvendo o Cláudio. Roselena responde que sabe que não está e que nem vai ser fácil, mas que o pai dele jamais deveria aceitar essa sentença dada pelo juiz. Patrício repreende ela e diz que uma sentença dada não se discute. A Roselena diz que não sabe, mas que de fato o que ela sabe é que de alguma coisa deve servir o poder do pai dele. O Patrício diz que diante do juiz e os jurados não há poder porque eles têm o poder absoluto. Roselena diz que ele é tão inteligente e ingênuo ao mesmo tempo. Patrício pergunta a ela por que ela diz isso, se é porque ele ainda acredita nas pessoas, nas instituições e na civilidade. Roselena diz a ele que parece muito lindo o que ele diz, mas que na prática não é bem assim, e o Patrício diz a ela que não tem nada a ver de prática porque isso é uma questão de vida, e diz a Roselena que se ela não vive uma vida íntegra e honrada, ele não vê ali nenhum sentido de viver essa vida. Roselena responde a ele que faltou ser religioso, moral, porque isso é o mais importante para que assim venha desempenhar o papel que foi lhe entregue com fé, com moral e respeito com a família e os bons exemplos, e que agora ele não venha dizer ali que o exemplo que dá o Cláudio Linhares é de uma pessoa honrada. Patrício diz à mãe que não conhece o Cláudio Linhares, mas que ele conseguiu ver em seus olhos a determinação de demonstrar ser sim um homem honrado e que assim demonstrou e por alguma razão todos os jurados declarou ele assim ou não. Roselena responde que já basta, que já acabou e que eles não podem deixar que o Cláudio Linhares vire agora assunto de conversas na mesa deles, por favor. O Patrício dá-lhe uma putucada ali e diz que o Cláudio não vai ser assunto de conversa na mesa não, porque na verdade ele agora vai se tornar o novo sócio de seu papai. Agora, ainda na continuação do capítulo anterior, o Rodrigo continua ali falando e se lamentando com a Luciana, que a cada instante ele só pensa nela, na felicidade e nas alegrias que ele deixou para trás. Luciana, por sua vez, abraça o seu amor ao mesmo tempo que a paz chega e fica sem entender, chama pela Luciana como quem diz: o que está acontecendo aqui? É aí quando o Rodrigo se levanta, olha para a Paz e sinceramente ele pede perdão a ela e diz que agora ele está entendendo quando ela disse a ele que a mãe dele nunca iria aceitar a Luciana. Ele também diz que lembra quando ela falou que isso iria trazer muitos problemas para eles dois, especialmente um sofrimento ainda maior para Luciana. A Paz fica sem palavras e o Rodrigo continua falando que ela, a Paz, pediu para que ele, o Rodrigo, defendesse a Luciana de todos eles, mas que ele acabou não cumprindo com isso. Rodrigo pega nas mãos da Paz, agradece a ela por ela ter dado a Luciana um amor tão grande durante todos esses anos e agradece também a ela por ela ter sido para Luciana como uma verdadeira mãe. A Paz fica chocada e pergunta se então ele já está sabendo da verdade. O Rodrigo responde que sim e fala que ela não sabe o quanto que dói nele todo o mal que eles causaram para Luciana e que dói ainda mais por ele ter deixado e permitido que eles dois se separassem. Paz responde que agora o que está feito, feito está, e o Rodrigo volta os seus olhares para Luciana, pede a ela perdão novamente e declara que nunca vai se cansar de pedir perdão a ela nunca, e ainda fala que embora ele saiba que o pai dela, o Cláudio, vai cuidar bem dela, ele diz que ela sempre poderá contar com ele para tudo, extremamente tudo que ela precisar. Rodrigo diz que jura que nunca faltará nada nem para ela nem para o filho deles, pega nas mãos da Luciana, que está se acabando de chorar, e pede para que ela se cuide, que se cuide bem, tanto dela quanto do filho deles. Rodrigo beija o rosto da Luciana, depois volta os seus olhares para a Paz, pega em suas mãos, beija ela e depois ele dá adeus e vai embora. Luciana, por sua vez, fica ali, se acabando de chorar, cai no chão e a cena muda e vai para o Rodrigo, que chega fumegando na
empresa e diz ao pai que está em uma reunião, que precisa falar com ele e que quer falar com ele a sós. O Max, por sua vez, ele acena e manda todo mundo dar voado. Quando todo mundo sai, o Rodrigo não enrola e já vai perguntando ao pai por que foi que ele escondeu dele que sua mãe, a Roselena, tinha dado a Luciana quando ela ainda era uma recém-nascida. Max, por sua vez, fica sem reação e o Rodrigo diz que agora ele está entendendo o ódio que o Cláudio Linhares tem por todos eles e diz ao Max que se fosse ele no lugar do Cláudio, ele odiaria todos eles ainda mais. O Rodrigo, ainda muito revoltado, ele diz ao pai que a mãe dele deu a Luciana e logo depois mentiu dizendo que ela nasceu morta e pergunta como pode a mãe dele ter feito isso e que tipo de gente faz isso. O Max continua ainda sem reação, mas apenas ele se levanta, suspira, vai até o Rodrigo, encosta a mão nele e o Rodrigo se senta ali no chão e diz que essa mulher não pode ser a mãe dele e que não consegue acreditar que a mãe dele é tão ruim assim e pede que, por favor, o pai lhe ajude. O Max então fala que a Roselena era uma mulher maravilhosa, mas que sempre ela carregou nas costas um terrível pecado que é a inveja e fala que o Cláudio e a Aurora eram sócios deles, mas que sobretudo eles eram seus amigos e que o casamento deles era admirável e que o amor deles era muito forte e que eles realmente se amavam. O Max continua falando que a mãe dele sempre se incomodou com isso, mas que ela tolerava porque ela tinha em vantagem sobre a Aurora eram os filhos, que era ele, o Rodrigo e o Patrício. Só que quando ela, a Roselena, descobriu que a Aurora estava grávida e o Cláudio estava preso, a Aurora confiou na Roselena, mas que ela se descontrolou ainda mais porque ele, o Max, tinha uma grande admiração pela Aurora, mas que a mãe dele chegou a pensar que os dois eram amantes e que assim ela começou a odiar terrivelmente a Aurora e que começou a colocar na cabeça dela que a Luciana poderia ser filha deles dois. Então foi aí que ela decidiu entregar a Luciana e o Rodrigo pergunta por que ele não disse isso a ele, porque ele guardou algo assim tão terrível e porque ele permitiu que a mãe dele fizesse isso e que maltratasse a Luciana e que no final das contas ela, a Luciana, era a vítima inocente. O Max responde que jura que ele ignorou isso porque ele não sabia que a Luciana, quando chegou na vida deles, era a filha do Cláudio e, acima de tudo, ele ignorava o que a mãe dele fazia e repete que não sabia que a filha da Aurora estava viva e que a mãe dele havia dado justamente ela e que também ficou impactado quando soube dessa notícia. O Rodrigo questiona ele e diz que ele deveria ter contado tudo a ele logo quando ele descobriu tudo. O Max diz que sim, que deveria ter dito tudo a ele, mas que a mãe dele não está bem e que a inveja e o ciúme se tornaram uma doença na vida dela e que está acabando com ela lentamente, e diz novamente ao Rodrigo que a mãe dele está muito doente e que fica apavorada só em saber que os filhos poderá descobrir o que ela era capaz de fazer. O Rodrigo se levanta revoltado e diz que ele deveria ter dito sim tudo a ele e que assim ele poderia ter salvado o seu casamento e que teria defendido a Luciana. Rodrigo fala que nesse mundo de mentiras levou todos eles a ser infinitamente miseráveis e que os pecados da mãe dele fez ele ser um homem totalmente infeliz e pergunta para que servirá as lágrimas dele agora se toda a vida dele não será suficiente para que ele venha conseguir se arrepender. O Max diz que ele tem o direito de confrontar todos eles e julgá-los, mas que uma coisa ele vai pedir a ele, que ele perdoe a mãe dele porque ela não está bem da cabeça e que o médico já explicou tudo a ele logo depois de tantos exames que ela fez. O Rodrigo diz ao pai que não sabe o que vai fazer e que ele sente que acabou de perder a mãe. Já lá na casa da Luciana, o Cláudio chega, mostra a ela um papel e a Luciana pergunta o que é isso e o Cláudio fala que é o testamento dele e a paz logo se assombra e pede que, por favor, que ele não fale em morte porque isso atrai. Cláudio diz que não está falando de morte e que ali é simplesmente tomar todas as precauções necessárias para o futuro.
A Luciana sai um pouco de lado e o Cláudio vai até a ela e diz que ela é sua única razão de viver e que ela é sua única filha, sua única família que ele tem. Por isso que ele quer que ela aceite ser sua única herdeira de tudo, porque tudo que ele tem será para ela e seu neto. Luciana fica bem confusa, sem saber o que dizer, mas ela diz que ele pensa cada coisa que nem passa pela cabeça dela e que tudo para ela é uma grande surpresa. E o Cláudio interrompe ela e diz que tudo o que ele tem é para ela que ela possa compartilhar com quem ela quiser, e aponta para Paz, para Madalena e etc. Luciana agradece a ele por tudo, mas que não quer mudar a sua forma de viver e que gosta muito de ganhar o seu próprio dinheiro. O Cláudio diz que isso é uma das coisas que mais dá orgulho nele, mas pede a ela que ela aceite tudo e que ela deve saber que ela pode contar com tudo isso e que ela é sim a herdeira dele de todas as suas propriedades e que muito em breve ela será a herdeira da metade da fortuna Torreslanda. Luciana fica chocada ao escutar isso e logo em seguida eles se sentam ali e o Cláudio explica a Luciana que os jurados declarou ele inocente e que na sentença ficou a seu favor e com isso foi determinado que fosse entregue a ele 50% da empresa Torreslanda mais 10% de indenização. Luciana diz que na verdade ela não sabe nem o que dizer e que isso lhe pressiona muito e que fica muito feliz por ele, pelo Cláudio, ao mesmo tempo que dói muito pelo Patrício, pela Jana e o Rodrigo, e diz que eles devem estar sofrendo muito. Já lá na casa da Roselena, ela que está com a Clara, a Julieta, e a Clara diz que o Rodrigo não chega e que isso deixa ela louca e que isso é uma coisa que ela não suporta e que, quem sabe, seria muito melhor que ela fosse logo embora o quanto antes dali. Roselena pergunta do que ela está falando e a Clara responde que é sobre a viagem que o Rodrigo já tem preparado e que o Max já lhe autorizou. Julieta diz que é claro que sim, que talvez eles estando longe, sem tantas distrações, será mais fácil ter o Rodrigo dominado. Roselena, por sua vez, ela diz que para ela isso não é uma boa ideia ter um de seus filhos longe dela, mas que nesse caso ela tem toda a razão e que nesse mesmo dia ela vai falar com o Max para mandar o Rodrigo para o Canadá o quanto antes. Só que é aí onde tudo acontece, porque o Rodrigo chega nesse exato momento aí, escuta tudo e fala pra mãe que nem ela, nem o pai dela, nem ninguém vai decidir mais nada sobre a vida dele. Com essa aí, eu garanto a vocês que a Roselena se cagou todinha, ela fica travada ali e a Clara tenta até falar, mas o Rodrigo estende a mão e diz que não quer falar com ela agora e diz à mãe que necessita falar com ela e chama ela para que eles vão até a biblioteca para que assim eles falem a sós. Eu fico imaginando aqui a Roselena falando para ele esperar um pouco, porque ela precisa ir no banheiro ali se limpar, e o Rodrigo estende a mão chamando a mãe e eles vão deixando as duas cobras ali sozinhas. Ao chegar ali no escritório, a Roselena toda enturida ali, parece até que engoliu uma alavanca, ela diz que agora eles estão ali e pergunta a ele o que ele quer falar com ela. Rodrigo responde a ela que já sabe de toda a verdade e a Roselena tira onda de doido e pergunta de que verdade ele está falando, porque se é porque ela não contou que a Luciana tem um filho, foi por respeito a ela. O Rodrigo, que está muito revoltado ali, ele diz à mãe para que ela não fale mais nenhuma mentira e a Roselena continua ali tirando onda de doido e diz a ele que não sabe do que ele está falando. O Rodrigo então se aproxima ali, dá-lhe uma sabugada e diz que vai refrescar a mente dela e diz que há mais de 20 anos ela deu de presente uma recém-nascida, uma criatura indefesa e que colocou ela nos braços da Paz Jacinto. Roselena tenta até falar e o Rodrigo grita com ela que agora ela não vem ali querer tratar de justificar nada e que já sabe que a menina que ela deu de presente foi a Luciana e que também ele já descobriu tudo, que ela é filha do Cláudio Linhares. Roselena tenta mais uma vez ali justificar e o Rodrigo, revoltado, pega a mãe pelos braços e diz para que ela diga a verdade a ele e ela continua ali querendo toda hora justificar, mas o Rodrigo continua pressionando esse jaburô ali e diz para que ela fale a verdade, se sim ou não. Roselena então manifesta ali e diz que sim, que foi ela quem deu essa menina, que foi ela mesma quem deu de presente a Luciana, deixando assim o Rodrigo em choque.